eu agradeço, porque aí eu vou estar falando aqui, às vezes eu posso não estar vendo ali, tá bom? Muito boa noite a todos. Ó, quem estiver entrando aí, coloca, né? O seu nome já está ali e a cidade de onde está falando. Beleza? Então tá bom. Pessoal, já deu aqui 3 minutos. Vamos fazer um negócio aqui que a ideia não é se aprofundar muito, mas lógico, né? Vamos aqui aproveitando as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês. E hoje é sexta-feira, então, para não ir muito longe, para a gente poder já ir lá para quem está aqui em São Paulo, indo para o Netflix, que é o que dá para fazer hoje, porque o frio que tá, né? Bem, então, Exatamente. tá bem frio. Bem, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre a certificação PMP. Meu nome é Anderson Salles, eu sou instrutor oficial da certificação PMP pelo PMI, já vou explicar um pouquinho até como que é isso, e trabalho aí com gestão de projetos já há muitos anos, fiz parte do PMI, sou fã da família PMI aí já há muito tempo, e tenho a minha certificação PMP, e vou, né, e aqui a ideia é a gente falar um pouco sobre esse assunto, e para isso eu convidei, né, uma colega que eu vi lá que estava muito feliz com a aprovação, e a gente fica também feliz, né, quem já passou por todo esse processo se sente ali, fala, poxa, que bacana, tal, conversei um pouco com ela, falei, vamos fazer um webinar, e eu queria que você falasse um pouco, porque a gente está numa dúvida enorme aqui. Como que é essa nova certificação PMP, né? O que está caindo? O que está pegando? Tem questão ágil, mas e aí? Como que é isso, tal? Né? E como que está sendo essa dinâmica de fazer online, de ter ali que fazer em casa, tal? Então aí a Cris, poxa, a gente bateu um papo antes e foi sensacional. Falei, nossa, já dá vontade de gravar e pôr no ar aí, que acho que vai ajudar muita gente. Então, Cris, por favor, seja muito bem-vinda e se apresente, por gentileza, para todo mundo, para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Obrigada, Anderson. Boa noite a todos. Estou muito feliz pelo convite de participar aqui com vocês e esclarecer as dúvidas que mais surgem, né, no começo dessa mudança aí do PMI para a prova, enfim. E, bom, eu trabalho há 10 anos com gerenciamento de projetos na parte de infraestrutura de redes e telecomunicações, mas tecnologias voltadas para SD-WAN, Cisco, roteadores, soluções de contact center. Então, a prova ela foi fundamental para consolidar todo o meu conhecimento de gerenciamento de projetos, tanto em cascata quanto em ágil. Então, é muito bom trazer esse conceito para a vida real, para a prática. E eu espero ajudá-los nesse processo aí, no aprendizado, nessa jornada de estudos que tem bastante conteúdo para a gente falar hoje. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, Cris. Então, eu até, é incrível, né? Eu falei assim, eu não sei se eu vou mostrar uma apresentação aqui ou não, só para fazer uma prévia, né? E aí o PowerPoint deu pau, mas agora vai dar certo, vai abrir aqui. Pessoal, eu gosto de falar um pouquinho e vou falar muito rápido, juro por Deus. Quem me conhece sabe que eu falo muito, mas eu vou fazer aqui uma apresentação muito breve. Então, assim, né, para quem não conhece o PMI, essas são as certificações que tem no PMI, tá bom? Então, não é só a certificação PMP. Às vezes a gente fala erroneamente, né? Ah, você tem a PMI, você é PMI, né? Na verdade, a gente está falando aqui da certificação do PMI, da certificação PMP é uma das certificações do PMI, mas tem todo esse grupo aqui. Inclusive, a gente tem falado bastante aqui na Jump sobre as certificações de disciplina de Agile, tá? Bem, mas o ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é esse, né? Então, aqui um número muito interessante, que é a quantidade de profissionais certificados PMP no mundo, que já passa aí de quase 1.100.000. Esse número é de setembro do ano passado, eu acabei não encontrando um número mais novo, mas essa barreira de 1 milhão de profissionais certificados no mundo.
Acredito que pouquíssimas certificações, se é que tem, não fui atrás, mas se elas já ultrapassaram a barreira de 1 milhão de certificados. É realmente algo extremamente expressivo para o PMI e para a nossa comunidade, tá? Bem, então o que acontece? A certificação PMP, ela tem ali um livro, ela tem um guia, uma referência que se chama ECO, Exam Content Outline, que ele mostra ali o conteúdo do exame e os domínios que você precisa estudar. Então, assim, antes de janeiro deste ano, os domínios da certificação PMP, eles eram iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. E aí você nota que ali a gente tem os percentuais da quantidade de questões no exame que eram referente a esses domínios, que eram ali por grupos de processos, tá? Era uma organização por grupos de processos, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Porém, com essa mudança, a partir deste ano, nós passamos a ter, né, já nesse novo documento, a versão 2021, nós passamos a ter ali people, né, pessoas, processos e negócios, ambientes de negócios. Então, a gente tem ali 42% do conteúdo em people, em pessoas, 50% em processos e negócios a gente tem ali 8%. Então, essa foi a mudança do exame que gerou assim, poxa, mas como é que eu estudo a partir de agora? E aí tem alguns pontos que eu quero só repassar para vocês. Então, ou seja, a mudança ela vale a partir de janeiro deste ano. Lembrando que assim, o guia PMBOK ele é uma das referências do exame. Então, não é somente o guia PMBOK. Então, existe, né, um entendimento assim, mas não mudou o guia PMBOK, vai mudar a prova? A mudança da prova ela não está diretamente relacionada ali, ela não precisa esperar a mudança do guia para mudar o exame. O exame ele pode se atualizar, independente de estar mudando o guia PMBOK ou não. Outra coisa também é que assim, né, o exame, essa mudança que ele passou foi uma pesquisa feita pelo PMI em relação às habilidades e os domínios necessários para um gerente de projeto. Então houve toda essa mudança. O guia PMBOK ele ainda será lançado no dia 1º de agosto deste ano, né? Então, logo vai ser lançado, e não é o lançamento que muda a prova, o exame. Então, vai ser lançado, vai ficar ainda um bom tempo com o exame como ele está hoje, baseado ainda em parte dele ali pelo PMBOK anterior, PMBOK 6, e aí depois o PMI deve comunicar a toda a comunidade quando é que vai ter a mudança nova do exame para que tenha o conteúdo referente ao PMBOK da 7ª edição, que será lançado no dia 1º de agosto, tá bom? Algumas curiosidades que eu andei pesquisando, né? E aqui tem até uma entrevista com a diretora responsável lá do PMI, que ela diz que 70% das questões que tinham antes, né, no exame até do ano passado, eles estão dentro do domínio de processos, tá? Então, essas são algumas das mudanças mais mudanças mais radicais que nós tivemos aqui. Mas a ideia aqui é o seguinte, né? É que nada melhor do que a própria Cris falar um pouco para a gente como é que foi isso, porque eu não fiz o exame novo, né? Não sei se mais alguém aqui fez, mas ela fez e ela passou, que é o melhor de tudo, né? Então, assim, a gente começa, já tem algumas perguntas que foram feitas no momento da inscrição, então eu começo já perguntando para a Cris, aqui uma das primeiras perguntas, e é referente assim, Cris, como é que foi o seu preparo, né? Como é que foi o seu estudo, essa jornada? O que você pode contar um pouco daquela sua história, do que você fez antes, de tudo que passou até chegar o momento? Queria que você contasse um pouco com a gente e já peço para vocês colocando as perguntas aqui no chat, tá bom, gente? Vamos lá. Bom, a minha história, os estudos, eles começaram em 2019, quando na época ainda era a prova antiga, então eu me basei totalmente nos estudos referentes ao PMBOK 6, então fiz a leitura, participei aí de fóruns de discussões, participei sim de uma escola que fizesse todo
o levantamento de cada área e fiz o treinamento. E quando foi em dezembro de 2019, eu achei que eu estava super preparada, com base nos simulados, bombei no primeiro teste. Então, não foi fácil, foi para quem começa a estudar e para quem sabe o quanto essa jornada ela é longa, e você revisitar todas as áreas de conhecimento, você pagar por uma prova tão cara como é, né, a prova do PMP e não passar, dói, né? Mas eu levei isso como um desafio pessoal e profissional. E aí, em 2020, eu falei, bom, eu vou mudar a estratégia, vou fazer uma nova, vou me inscrever em um novo curso de preparatório, que aí no qual eu entrei em contato com você, né, e aí foi muito significante a gente falar um pouquinho sobre a sua experiência, e eu falei, bom, agora a estratégia é seguir com isso e colocar isso como meta, né? Então, eu separava praticamente 5 horas por dia para estudo, dividia essas horas de manhã e à noite, fazia os resumos, tanto do PMBOK quanto de tudo que foi passado em aula nos treinamentos. E aí chegou em dezembro de 2020, quando eu fui fazer aquela preparação para poder ainda conseguir fazer ainda a versão antiga da prova, eu me auto-sabotei e marquei a prova em janeiro de 2021. E aí, quando eu vi que havia toda uma mudança aí com a inclusão das informações do guia ágil, eu falei, opa, ainda não estou preparada para fazer essa prova. Então, novamente, esse ano, eu mudei a estratégia e fiz o estudo também a partir do guia ágil, no qual está disponível pelo Instituto PMI, no qual, quando você se afilia, você consegue fazer o download dos livros, tanto do PMBOK quanto do guia ágil, e ele foi um resumo muito fundamental para a prova, que traz muitos conceitos, e aí eu consegui revisar muito bem a parte da agilidade, e aí em 17 de abril eu consegui conquistar aí a prova, obter a aprovação. Muito bom, Cris, muito bom. Eu conto a história, né? A Cris fez um preparatório com a gente no ano passado, né? Lá com o Kleber, com o Serpa, com o time ali. E aí eu sempre conto a história da que eu fiz o exame 3 vezes, né? Eu passei na terceira vez e é muito sofrido isso, né? Uma dor ali que é gigantesca, né? Você se preparar tanto e não conseguir ali obter né, o êxito e tal. O mais difícil, né, Cris, que eu acho, é você voltar depois, né, de uma reprovação, né? Você falar, nossa, porque você estuda de novo, né? E é chato estudar 2 vezes a mesma coisa, Aí né? você fala, caramba, aonde que eu estou errando, né? E aí teve o agravante da questão da pandemia, né? Como se automotivar? Com base com todas essas informações aqui no PMBOK 6 e ainda com o livro do Guia Ágil, nossa, você vem assim com uma chuva de informações que você realmente fica perdido nesse início de estudo. E aí eu digo assim, gente, calma, é possível, a minha casa virou um Kanban completo, resumos, assim, fazem parte do processo, e a gente, com um bom planejamento estratégico de nós mesmos, implementando o PDCA, implementando Kanban na nossa casa, fazendo simulados. Então, é um processo longo, não é assim da noite para o dia que a gente consegue assimilar todo esse conteúdo e partir para a prova. Não é bem assim. Então, é possível, e eu sei que existem muitos desafios, principalmente no momento atual em qual nós estamos vivendo. É isso aí. Ó, Cris, até compartilhando um hábito que eu peguei depois da minha prova, ó. Olha as minhas paredes aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é de disciplina de Agile, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Aí você olha, tá aqui, ó. Tá tudo aqui na parede, né? E aí, Exatamente. então tudo que eu tô estudando, que eu tô querendo colocar um foco ali, eu vou lá
e já deixo na parede, porque, sei lá, esse contato visual constante, ele ajuda muito a gente até tá passando ali, tá tomando uma água e tá ali olhando o papel, né? E, sei lá, ajuda, para mim é assim também, né? E foi um hábito que eu peguei durante a preparação do exame. Cris, uma pergunta, então, ou seja, você fez o exame em 2019, acabou não dando certo, e aí você iria fazer, você chegou a fazer lá o preparatório com a gente, acho que em setembro, não sei, né? Ou Em agosto, não é isso? 2020, Isso. isso. E aí, mas aí chegou então, você sem querer ali marcou para janeiro, mas só que Uhum, você fez o exame em abril, né? E aí a em pergunta que abril. até tinham feito para a gente é assim, quanto tempo você parou ali depois dessas idas em vida que você parou de verdade e se dedicou para fazer a certificação? E se é assim, se no fim desse período, no dia antes de você fazer o exame, se você se sentiu preparada para fazer o exame? Olha, eu não me senti preparada, por incrível que pareça, porque você sempre acha que está faltando algum conteúdo, ou que você esqueceu, ou que você precisa revisitar alguma área. Mas eu vou te dizer que quando você faz os simulados, você consegue saber o que realmente é uma lacuna e revisitar alguma área de conhecimento ou revisitar algum conceito do ágil. Então, o simulado ele é fundamental para que vocês consigam saber exatamente se vocês estão confiantes, estão preparados. E chegou assim na semana do dia 17 de abril, eu falei, nossa, acho que eu vou remarcar minha prova. Aí você fica muito assim, você nunca acha que está preparado para fazer essa prova, mas, gente, de verdade, você se auto-sabota, sabe? Então, isso você não pode permitir isso. É normal, o conteúdo é muita coisa mesmo, mas saibam, estejam confiantes, façam os simulados e estejam certos de que, pelo menos, eu fiquei numa porcentagem, sendo bem sincera, sabe? Entre 73% e 76%. E o que sempre me falaram, não, você tem que bater 80%, você tem que bater 80%. Cara, não, você não precisa bater os 80%. Claro, quanto mais chances de você ser mais assertivo, melhor, mais confiante você está. Mas com 76%, meti as caras. Eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou passar e segue o barco. Não, muito bom. E o pior, Cris, é quando você conversa com alguém e alguém fala algum tópico que você nunca estudou na vida, entendeu? Aí você fala, não, mas peraí, mas isso eu nunca vi, eu não sei do que você está falando. Então parece que você nem, né, não estudou tudo, né? Ó, tô acompanhando o E os chat aqui. cálculos, Salles? Então, E os pois cálculos? Que é, você fala, caramba, como que eu vou decorar esse negócio? Como que eu coloco isso na prática, no conceito, né? Então você vai revisitando, enfim, é todo um processo. é isso aí. Ó, Cris, a Adriana Lourenço já tá sua fã aqui, ó. Isso, Cris, perfeito, tal. O pessoal compartilhando já aqui. Bem, eu vou para uma outra pergunta aqui. Primeiro eu estou só estruturando nas perguntas que nós recebemos. Eu estou indo primeiro assim para o pré, para o certificado e depois outras questões, né? Então, primeiro assim, a gente está indo em relação ao prepara, tudo que teve antes do exame, né? Então, são as perguntas que estão relacionadas a isso. Aí uma pergunta que tem aqui, Cris, então, preparatório você chegou já a responder, você chegou a fazer um preparatório com a gente lá no ano passado, que era puramente ali PMBOK 6, né? E a versão do exame que foi até 2020, não a nova versão. Então, era daquele jeito. Inclusive, assim, nós tínhamos aquele curso preparatório e quando trocou o exame, a gente cancelou o curso, a gente tirou do ar, não vendeu mais, porque a gente entendeu que, assim, agora é um novo exame, certo, Cris? É um novo exame, é Uhum, uma série de competências novas e domínios novos que tem ali que não tinham antes, né? uhum, Uma mudança sim. muito grande. A pergunta que estão fazendo é em relação ao simulado que você usou, qual simulado você usou? Eu usei o PM Preparatório Cast. Ele é mais caro, mas ele te dá assim um fundamento, gente. Ele é maravilhoso. Ele é caro, mas assim ele é Tem em muito bom para te português? preparar. Ele é em inglês, mas tem a opção no browser
como você traduzir as perguntas em português. Tá bom. Legal. Tá? Isso é muito bacana, porque você treina o simulado, além do conceito, né, do ágil e em cascata, enfim, no momento da prova, quando você tiver alguma dúvida em alguma pergunta que ela esteja em português, você consegue voltar para o inglês e responder, porque às vezes você não entende muito bem ou a tradução não está legal, e esse preparatório também te ajuda nisso. Então, você pode fazer tanto em inglês quanto em português. Bacana, bacana. Então, isso ajuda bastante, né? Que simulado é meio caminho. Mas, Cris, me diz uma coisa, porque com a mudança do exame, eu acho que muitos dos simulados por aí ainda não sei se estão pegando bem essa mudança, esses novos assuntos que estão caindo no exame. O que você sentiu em relação aos simulados que você usou? Pelo menos deu para pegar a parte que é mais preditiva ali, que é mais waterfall e estudar, Sim. e a outra teve que estudar de outra forma porque não tinha simulado? Como é que foi? Esse simulado que eu fiz, ele é bem completo. Ele traz tanto em cascata quanto ágil. Tem muitas questões que são associativas. Então, você vê muito conceito do ágil no qual você precisa fazer a associação, como se fosse boxes, que você precisa escolher a melhor alternativa. Então, essa junção, ela também faz parte desse simulado. Basicamente ter o treino ali nesse simulado e tem um conceito dos dois mundos, preditivo, do ágil, cascata. Então, ele é bem completo e traz uma base bem fundamental para vocês conseguirem fazer a prova tranquilamente. Bacana, bacana. Cris, se depois você puder escrever no chat pro pessoal aí qual o nome do simulado, o pessoal tá Eu vou curioso ali colocar para saber o aqui. nome, tá? Beleza, deixa eu já ver aqui a próxima pergunta que nós tínhamos, né? Cris, como é que você, o que você mais focou nessa parte final? Ou seja, dentro de janeiro para cá, no momento ali que você remarcou o exame, o que foi mais o seu foco de estudo nessa fase final? Porque a gente vai ali e vê alguns itens, vê alguns assuntos mais difíceis e a gente acaba priorizando. Talvez não dá para olhar tudo, mas ali eu priorizo. Então, a pergunta é, o que foi mais importante? O que mais você colocou foco? Olha, depois que eu terminei o preparatório da Sprint, que foi totalmente voltado para o modelo em cascata, eu resolvi baixar o Guia Ágil, ler as 182 páginas e revisar e fazer um resumo mesmo, e revisar todo o conceito desse guia, fazendo perguntas e respostas, perguntas e respostas. Depois que eu fiz essa leitura do livro do Guia Ágil pelo PMI, eu já parti para cima para testar as lacunas de conhecimento, para ver se eu precisava revisar mais o ágil ou se eu precisava revisar mais os conceitos do PMBOK. Então, foi fundamental também fazer essa leitura do guia ágil, porque em meados de 2019, 2019 não, minto, em 2020, eu fiz a certificação PS1 da Scrum.org. Então, eu não sabia se tudo que eu já tinha aprendido eu precisava revalidar. E o guia ágil, ele foi muito fundamental nesse sentido. Para as pessoas que já trabalham com ágil, nossa, facilita muito e você revisa conceitos, como, por exemplo, conceito de DOR, DOD, saber a diferença do ágil, preditivo, interativo. Esses conceitos, eles são bem importantes e caem, sim, na prova. Bacana. Foi a pergunta até que foi feita aqui agora pelo Juan, que é assim, né? Quem trabalha já com ágil, você acha que acaba tendo mais facilidade no exame, né? Acaba ajudando. Com certeza. Mas revisem os conceitos, tá? Porque cai muito conceito na prova. Não são perguntas que são decorebas, são perguntas situacionais. Então, por exemplo, vem uma pergunta para saber qual é o modelo de projeto que você vai aplicar. Vai ser um modelo híbrido, vai ser um modelo em cascata, vai ser um modelo ágil. Você precisa saber a diferença entre eles para responder
questões situacionais. Então, é bom saber de todos esses conceitos que a gente está falando aqui. Perfeito, muito bom, muito bom. Bem, entramos aqui agora, né, que é o ponto alto do negócio aqui, que é o exame, né, como que é. Cris, o tempo do exame, ele agora é de 320 minutos, não é isso? Antigamente eram 4 horas fechado, né, agora deu uma leve reduzida aí, e as questões eram, no passado, 200 questões, e agora são 180, se eu não me engano, você me corrige aí, né? 185. 185, me perdoe. Isso aí, 185 Imagina. questões. Que aí, se eu não me engano, 180 é que tem lá a quantidade de questões que são as válidas, né? Que vale no fim das contas lá. E tem as outras, e tem 5 que eles colocam que são experimentais, né? No final das contas, o PMI divulga que só são válidas lá são 5 questões que é só para fazer testes. Cris, e o tempo? Foi suficiente? Como é que foi? Menino do céu, o que é esse tempo, gente? Eu respondi todas as questões, mas assim, faltando 3 minutos. E aí, por quê? Porque eu tenho essa, não sei se todos têm essa mesma mania, mas assim, eu não consigo fazer já a primeira leitura e já responder. Eu queria ter certeza, sabe, de Eu ler, também. ler a segunda vez e já e já responder com segurança. Então, eu vi que eu fazendo essa segunda leitura para cada questão, é claro, eu demorei mais tempo. E aí foi fundamental, como estratégia, ter feito esse tipo de simulados, praticado esse tempo anteriormente à prova, porque o que acontece? A ansiedade toma conta de você. Você quer fazer a prova, responder bem dentro do tempo necessário. Então, quanto mais você administrar o seu conhecimento e o tempo da prova nos simulados, também te ajuda no momento que você for fazer a prova. E aí, eu vou contar uma coisa engraçada, porque assim, quando você faz a prova, você tem 2 intervalos de 10 minutos. Então, quando eu comecei a fazer a prova, eu falei, bom, eu vou fazer esse intervalo de 10 minutos, vou tomar a minha água, vou pedir para ir ao banheiro para o meu instrutor, ver que, né, eu preciso desse momento, vou me alongar, e aí vou continuar a responder. Eu não optei, você tem a opção de revisar as questões, eu não quis revisar as questões, eu estava confiante de que estava tudo certo, e enfim, e segui pelo meu instinto. E aí, quando eu segui com a prova, depois desse intervalo de 10 minutos, quando eu vi que estava faltando, assim, estava faltando muitas questões e o tempo estava correndo, eu falei, poxa, estrategicamente, se eu tirar o segundo intervalo, não vai dar tempo de responder tudo. Então, você consegue mudar a sua estratégia se realmente vale a pena você tirar esse intervalo, se faz sentido para você, e não necessariamente você precisa usar os 10 minutos. Você pode fazer os 10 minutos, você pode tirar, fazer esse intervalo, mas assim, tomou uma água, alongou, se você vê que é possível voltar para a prova, em 8 minutos ou em 5 minutos você pode retomar e fazer a prova normalmente. Muito bom. Eu lembro que eu coloquei essa pausa estratégica lá, que ela era para respirar, né? Porque a gente entra ali, eu falo que o exame PMP foi uma experiência para mim tão única que ele tem toda essa coisa que ela é técnica de conhecimento, mas ela tem algo ali também que ele cara, emocional, né? Mexe emocional e Uhum. físico, né? É físico e emocional, porque o corpo começa a desejar que eu não queria estar ali, eu queria estar em qualquer lugar, menos ali naquele momento, porque você começa a ficar cansado, né? Pelo tempo todo ali. Muito bom, Cris. Deixa eu só ver a próxima aqui, olha. Cris, a pergunta que foi feita aqui e aí, é só decoreba ou é questão situacional? Mesmo agora, dentro desse novo contexto, com metade das questões sendo questões ágeis,
Com toda essa mudança agora, colocando ali gestão de conflitos, liderança, construção de time, negociação de acordo, todos esses pontos novos que caem hoje no exame, ainda tem decoreba, ou como é que você sentiu o exame agora em relação a isso? Comparado com a prova que eu fiz em 2019, as perguntas são bem menores. Em 2019 era aquele texto que você precisava fazer aquela leitura dinâmica, né? Demorava mais tempo para responder, mas comparado com a prova atual, ela está bem mais assim, tranquila, no máximo são 3 linhas ali, e eu achei muito mais tranquilo de você fazer a leitura e responder. Não é decoreba, são situacionais, você precisa ter o conceito de ambos os livros, de ambos os conceitos de ágil, o conceito em cascata, e você precisa saber e entender qual é a melhor resposta para cada questão. Eu vi que está mais enxuta dentro da nova proposta, né? Inclusive, eu queria mostrar... Cris, você chegou a baixar o Eco lá, o conteúdo do exame? Você chegou a olhar ele algumas vezes ou não? Cheguei, sim. Ele é muito bom, tá, Salles? Porque ali ele traz algumas perguntas também que também servem como preparatório para rever os conceitos. Ele é muito bom, ele é muito bem resumido, viu? Não é tão difícil de aquela leitura um pouco pesada comparada com o PMBOK 6. Então, ele é mais leve, ele traz um objetivo melhor ali na hora que você vai estruturar os seus estudos. Só respondendo uma perguntinha aqui, não lembro de quem, a calculadora, gente, é aquela calculadora que a gente tem aqui no nosso computador, ela é muito simples. A do Windows, né? É do Windows, não é nada assim complexa, aquela financeira, não, é a calculadora normal que a gente está acostumado a utilizar na nossa própria máquina aí. Oi, gente, desculpa abrir o microfone aqui rapidinho, é porque foi eu que fiz essa pergunta, porque ano passado eu não tinha calculadora do Windows, eu tinha uma calculadora analógica, eles colocaram junto com o quadro do whiteboard, né, que a gente fica vendo a câmerazinha, o quadro do whiteboard, o chat, e tinha ali um link calculadora, e que ela era extremamente analógica, ou seja, para fazer um cálculo você tinha que ir com o mouse clicando em cada númerozinho. Mas eu acho que é ainda. Surreal. E assim, na minha prova caíram mais ou menos umas 30 questões de cálculo, por isso que eu acho que eu tomei pau geral, porque o tempo não dá, gente, o tempo é surreal, a prova foi muito estranha, tá? Não estava só difícil, não, ela estava estranha, mal elaborada, estranha. Comi esse negócio com farofa, PMBOK, o livro da tia Rita, eu incorporei, eu acho que a tia Rita me visitava à noite, inclusive, né? Acho que o fantasma dela tá comigo, até eu passar nessa prova, o fantasma dela tá comigo. Eu chamo tia Rita fantasminha camarada. Então, essa calculadora analógica foi um horror. Quando eu olhei para aquilo e eu pensei na tecnologia, que eu amo a tecnologia, gente, viva a tecnologia. Eu olhei para aquilo ali e falei, gente, eu não posso usar o teclado do meu laptop, jura? Jura que é isso? Então continua aquela calculadorazinha horrível. Continua, a calculadora ela é bem simplesinha, graças assim, a Deus. Todo esse conhecimento, né? Não, beleza. Pessoal, eu queria só fazer aqui uma coisa, que é mostrar, porque essa questão do conteúdo do exame, a gente não, pode ver que a gente não aprofundou nada, a Cris não sabe, não vai nem lembrar exatamente, então assim, a gente nem pode fazer isso, né, de que questão cai, como é, tal, o que a gente tem é o que cai, e aí é muito fazendo a ligação com o eco. Então eu queria mostrar para todos vocês onde é que eu pego o eco, onde é que eu pego essa referência do que pode cair no exame, tá? Então eu estou entrando aqui, olha, nada nessa mão, pmi.org. Estão vendo minha tela, gente? Só confirma, por favor, Cris. Está vendo minha tela? Estou sim. Isso, legal. Então tá ali, olha, pmi.org, entrei no site, certifications, a gente tem aqui certifications types, aí tem aqui certificação PMP, ó, Project Management Professional. Vou clicar nela, ela vai abrir aqui para mim. Lá embaixo, eu vou rolando até o final da página, tem aqui, ó, XM Content Outlines, e aqui eu posso pegar, inclusive, em português, tá? E eu faço o download dele, e ele abre aqui para mim. Então, aqui é
são aqui, olha, são 20 páginas que vai te contar tudo que vai ter no exame, tá? Então, ele vai falar aqui para a gente, olha, tudo que foi a base do porquê que o exame teve a mudança, quais foram os critérios dessa mudança. Ele vai falar aqui, olha, os 42,58 aqui, e ele vai trazer aqui para a gente, ele traz alguns exemplos, tal, de como é que você vai ter que estudar, e ele traz aqui o detalhe, tá vendo, ó? Então, dentro do domínio 1, pessoas, tarefas, tudo isso daqui são os conteúdos que você tem que estudar. Domínio 2, tem aqui processos, tudo isso aqui que você tem que estudar, né? Então, eu vou entrar, por exemplo, aqui, olha, dentro aqui de processos, eu vou dar uma olhada, por exemplo, aqui em riscos. Então, tá aqui, ó, determinar as opções de gerenciamento de risco, iterativamente avaliar e priorizar os riscos. Então, é isso que ele está dando a linha aqui do que você tem que estudar. E aqui funciona também para você trabalhar com relação a comunicações, para você estudar em relação ao orçamento, a cronograma, a gestão do escopo, tá vendo? Então, assim, houve uma mudança, porque não é o índice do guia PMBOK, não é. Tem alguns outros fatores aqui que estão sendo observados, principalmente quando a gente olha para o domínio 1 de pessoa e o domínio 3, que é o ambiente corporativo, coisas que não estão ali na sua íntegra dentro do guia PMBOK. Tá? Aqui ele também explica para a gente quantas questões são, tá vendo? Ó, são 175 questões, 5 questões não pontuam, 180 então fica no total, né? Aqui, olha, 230 minutos de exame, ele fala em relação a esses detalhes da pausa que a Cris explicou, que aí você pode criar a sua estratégia baseado nisso aqui. Ou seja, gente, a ideia aqui não é que você pegue esse conteúdo, coloque ele dentro de um Excel, de um mapa mental, e você vai desbravando ali para estudar, né? Que você tenha como base, esse é o documento base para o exame, né? Então, eu acabei vendo alguns preparatórios até do ano passado, que para esse ano, você olha lá o conteúdo, não está esse conteúdo exatamente. Então, esse é um detalhe, tá? Outra coisa, assim, né? A Jump, que é a empresa, está aqui desse lado aqui, a Jump, que é a empresa que eu faço parte, que eu trabalho, que eu sou um dos sócios, nós vamos ter um curso preparatório PMP, o curso oficial do PMI. O que acontece? O PMI lançou um curso preparatório oficial do PMI. Isso não existia no passado. O que nós tínhamos no passado eram capítulos do PMI que abriam seus cursos do capítulo. Então, eram voluntários do capítulo, experientes, com conhecimento, que se juntavam e formatavam um material, e esse material eles davam o curso preparatório do capítulo. Os capítulos agora não podem mais fazer isso, nenhum capítulo no mundo mais pode ter o seu preparatório criado por ele mesmo, porque agora tem um preparatório do PMI global lá fora, e somente as empresas que são credenciadas e os capítulos que são credenciados podem dar este curso. Então, ele é um curso, ele é uma formação que ele é a cara do exame, ele é todo montado de acordo com o exame. Então, assim, por exemplo, né, eu sou um dos instrutores, eu não posso nem tirar e nem colocar nenhum slide, tem que ser integralmente o conteúdo que o PMI nos passa. E aí tem o conteúdo, tem o vídeo, então é um curso que ele tem ali, ao todo são 5 lições, né, de encontros ali que tem que organizar, lógico, dentro de um calendário, que ele coloca todo o conteúdo do exame dentro ali para te preparar para este novo exame. Então, a recomendação que eu faço, estou fazendo para todo mundo, nós ainda não temos o curso, vamos lançar, né? Nós vamos lançar, mas sempre que você for fazer um preparatório, quiser ter uma confiança maior, principalmente essa questão de se o conteúdo está de acordo com o novo exame, que mudou tanto quanto mudou, você olha lá se tem o selo de ATP do PMI. Se tem um selo de, você pode até perguntar, curso, você é autorizada do PMI para dar este curso? É um curso autorizado? Então, isso é o que o PMI fez para você ter garantia do que está comprando ser algo ali que está alinhado ao exame. Tá bom? Aqui na nossa lista aqui. Você se filiou ao PMI, Cris?
Me filiei, sim, justamente para ter conseguir fazer o download do material do PMBOK, fazer o download do guia ágil, que foi a base fundamental para eu rever esses conceitos, ter acesso ao eco, igual você acabou de demonstrar aqui para a gente, e além de obter aquele desconto que a gente faz no momento de pagar a prova. Como eu tinha reprovado em 2019, quando você reprova, você tem ainda um desconto a mais para fazer a segunda prova, para quem não sabe, então... Mas eu sei que a galera aqui é sangue nos olhos e vai passar de primeira, que De eu sei que primeira. todo mundo É está muito dedicado, é sexta-feira, o pessoal sabe que a gente tem que fazer aí por merecer, pela nossa própria carreira, e eu sei que existe um esforço grande aí do pessoal. Vai passar sim, tenho certeza. Isso aí. Cris, fala um pouquinho para a gente como que é essa questão lá do agendamento, do preparo do ambiente, do tal esqueci, do proctor, da pessoa que fica ali vigiando você e tal. Como é que funciona um pouquinho isso aí? Um dia antes, eu não tenho home office, gente, então eu fiz assim na sala praticamente. Eu estou invadindo o quarto da minha filha aqui, mas a gente negociou. Enfim, deixa o ambiente clean, sabe? As coisas penduradas, casaco, chave, blusa, meia do marido, enfim, deixa o ambiente mais claro, mais clean possível. Teste a luminosidade, tem uma mesa sem nenhum rascunho, nenhum lápis, nada, isso não pode na prova, eles não permitem você utilizar calculadora, nenhum tipo de rascunho. O que você pode utilizar é uma garrafinha d'água, né? Mas antes disso, quando vem meia hora antes de iniciar a prova, você precisa enviar as fotos do ambiente, tá? Então, você tira foto de frente, dos lados, atrás, e envia essas fotos antes de iniciar a prova. Eles fazem essa análise dessas fotos, e aí demora uns 2 minutinhos, estando tudo ok, já começa a iniciar a prova com as questões. E uma outra sugestão eu fui meio louca, assim, porque quando eu marquei de sábado, eu moro em apartamento. Então, assim, eu tirei o cabo do interfone, mas se eu tivesse algum vizinho fazendo alguma reforma, usando alguma furadeira, gente, era um risco, era um risco que poderia ter ocorrido durante a prova. Então, tente se organizar com um horário, sim, para fazer a prova certinho. E quando você está fazendo a prova, desculpa, mas assim, você está tão na adrenalina de fazer, de responder, É um que você nem transe. lembra que tem uma pessoa que está te olhando. Você nem liga que a pessoa está te vendo. E a pessoa, assim, ela praticamente não se comunica com você. Você só vai se comunicar se realmente você usar o intervalo e se você usar o intervalo dos 10 minutos, ela precisa ter a visão onde você vai. Então, é importante fazer esse alinhamento. Se você precisar se ausentar, ir ao banheiro, você comunicar em inglês que você vai ao banheiro, que você está bebendo a água, enfim, ele precisa ter esse campo de visão para saber o que você está fazendo. Basicamente é isso. Mas comparado a 2019, com aquela pressão que era lá no Centro Prometric, que era toda você precisa guardar as coisas no armário, aquela pressão, aquela cabine, o trajeto de enfrentar o Detector de trânsito, de metal. acontecer. Nossa, isso, né? Então tem toda aquela pressão, né? Falar, ai meu Deus, né? Tô roubando alguém aqui, pelo amor de Deus. Então, realmente, dá uma diferença. Esse intervalo de 10 minutos, gente, é fundamental, assim, pelo menos para mim. Tem gente que faz direto, para se livrar logo da prova. Mas é muito bom levantar, alongar, tomar uma água, respirar e voltar a fazer a prova com muita calma, muita serenidade, controlar o seu emocional e saber que você vai conseguir fazer a prova lindamente, que você vai passar. Então, é muito mindset, assim, de fortalecer aí sobre as ações e como você vai responder e conduzir a prova.
Muito bacana. Pô, sensacional essas dicas, Cris, que eu falei, tem essa questão emocional, né? Para mim É. era muito negócio emocional. Eu me cobrei muito. A primeira vez que eu fiz o exame, eu não merecia passar, porque eu achei que eu tinha feito o MBA e eu sabia tudo, e o MBA não ensina nada em relação a preparar a PMP, né? Agora, a segunda, eu estudei muito, muito, muito. Eu merecia ter passado, só que aí eu caí no nervosismo. E aí eu lembro que eu tinha feito 50 questões em 2 horas, eu não conseguia me concentrar nas questões e tal. Então a Cris até falou de simulado, eu também recomendo, né? E simulado da performance, de bater o olho, responder, bater o olho, responder. Simulado da performance, não é nem para decorar as questões, mas é para ler rápido, pensar rápido e responder rápido. Isso tudo você exercita. E você exercita justamente fazendo muitas vezes, né? Tem uma pergunta, a Érica colocou aqui, Cris, que olha, ela tem, a escritório é cheio de livros, DVDs, tudo em volta. Pega alguma coisa? Será? Eu tiraria. Eu tiraria. Por exemplo, eu fiz a minha sala, e da minha sala eu tinha uma geladeira cheia de ímãs, assim. Então, tirei todos os ímãs, tirei os desenhos da minha filha. Eu só deixei mesmo no balcão a garrafa de água, porque na hora que eu tivesse um intervalo eu pudesse beber a água. Claro que eu pedi para o instrutor se eu poderia beber a água. Você faz toda aquela questão, né, de compliance com a pessoa que está te vendo. Então, O é Alcides importante ter falou do copo transparente. Um aluno tinha um isso. copo plástico e não passou. Aí então, Não, ó, do copo plástico eu já não conheço. é, Só uma curiosidade. Tem uma colega minha que ontem não, foi quinta-feira, ela me mandou um áudio falando que tinha passado. E o que pegou para ela foi o tempo da prova. Ela não conseguiu responder 40 questões, mas das perguntas que ela conseguiu responder, ela conseguiu passar, gente. Ela foi muito assertiva, mas ela falou assim que realmente a questão do tempo pegou muito para ela e ela tinha feito poucos simulados. Então, assim, para administrar esse tempo da prova foi cruel. Assim, ela falou: Nossa, chegou no final da prova, ela falou: Nossa, eu não passei. Pois a garota passou e acabou. passou Olha muito só. bem. Nossa, se tivesse acontecido isso comigo, eu ia entrar em Dá, desespero, falar: Nossa. dá em torno de 1 minuto e 10 por questão, 1 minuto e 8, né? Acho que alguma coisa assim. Isso mesmo. Realmente tem que ter aquela questão que você mata de cara. Então, por isso que simulado ajuda da performance. Falo nem tanto pela questão, mas pela performance, pela habilidade de ler rápido, responder rápido, aquele tipo de coisa ali, né? Se eu for fazer hoje, por exemplo, eu tenho certeza que eu não passaria por uma questão do tempo, porque eu iria querer ler e não teria tempo suficiente, porque o ritmo, né? Por mais que você possa até conhecer o assunto, mas fazer um exame desse nível, você precisa ter um preparo ali. Estou falando isso de forma transparente aqui para todo mundo. Eu acho que eu não passaria porque é uma questão de performance, é uma questão de ler rápido, responder rápido, e eu estou enferrujado. Eu não estou fazendo isso todos os dias, né? Agora, quem pega para estudar, pega ali os 3 meses, que é o que a gente normalmente recomenda de estudo, né? 3 meses, pegando ali uma média de, né? Se você for fazer um preparatório, o preparatório normalmente tem 40 horas, né? Com mais ali umas 20, 25, 30 horas que você vai adicionando para fazer um estudo complementar, colocando tudo isso daí, você fazendo simulados, tal, você vai ganhar performance para poder fazer o exame ser aprovado, né? Você consegue conquistar essa performance. Então, é isso, é exercício, né? Exatamente. E assim, não achem que fazendo só o simulado é o suficiente, pessoal. Não é o suficiente. Façam os resumos, usem técnicas de estudo. Eu usei, por exemplo, Cornell Notes, não sei se todos conhecem. Você faz uma leitura, extrai desse texto principais perguntas ou assuntos que você ainda precisa memorizar, você faz perguntas, e aí, numa página central, você mesmo
consegue fazer as respostas, você mesmo elabora, é como se você estivesse fazendo uma explicação sobre aquele determinado assunto que você ainda não pegou. Por que eu digo isso? Porque imagina, você tem uma quantidade de informações muito grande, e aí você, quando você está lá na frente, aí você fala assim, nossa, como é que era isso mesmo? Você vai no seu resumo e é muito fácil de relembrar, porque aí você vai no seu resumo, olha aquele determinado assunto, como foi você mesmo que escreveu e tangibilizou aquela sua ideia, você vai lembrar. E é muito bom revisar isso quando é do seu resumo, não lendo o livro, não fazendo o destaque com a canetinha lá, com a canetinha verde, enfim. Então, isso para mim funcionou, porque eu sou muito visual e eu preciso tangibilizar. É como se eu explicasse, fosse a professora de mim mesma. Então, isso, técnicas de estudo ajudam muito. Outra dica com relação ao simulado, o meu primeiro simulado foi de 53%. Eu falei, gente, que tristeza, como assim? Eu estudei tudo isso para tirar o primeiro simulado 53%. Não desistam, porque o primeiro simulado é 53, aí você vai, entende a lacuna, revisa, volta, faz um segundo simulado, aí já aumenta 60, 70, você precisa mensurar os resultados, você precisa, sim, dedicar esse tempo para poder revisar e fazer os simulados. Não decorem as questões, entendam o conteúdo. Isso é fundamental. Não deixam de revisar, não deixam de fazer essa prática com vocês e tentem estudar, estabelecer um horário de estudo. Para mim, funcionava de manhã, 2 horas, e 2 horas à noite. Tem dia, por conta da pandemia, que você recebe notícias tristes, notícias de perda de um amigo, ou perda de alguém, uma pessoa próxima. Isso pode também ter um dia que isso te machuque, que você não vai estar legal para estudar, e está tudo bem. Num outro dia, você pega, respira, olha para aquele objetivo, nem que você demore 2 dias, retome aquele objetivo, porque é algo que você está dedicando para a sua vida. Então, eu sei que isso faz uma diferença enorme, todas essas dicas. Além de saber o que realmente cai e o que não cai na prova. É uma força que você precisa extrair de você por algo que você quer muito, que é ou uma mudança de carreira, ou uma promoção, um objetivo mesmo profissional, né, diante de toda essa situação que a gente está vivendo. É isso, essa acho que é a mensagem que eu gostaria de trazer aqui para o pessoal. Muito bom, Cris. Nossa, já ia falar assim, Cris, e aí, o que você... Pronto, você já fez, né? Você já deu aqui as suas palavras, praticamente suas palavras finais aqui. Nossa, tô realmente, é isso aí, essa é a questão. E o que até a gente já falou, né, Cris, outra hora, que eu falei assim, a graça tá realmente em ser difícil, sabe, gente? Porque por ser tão, né, por exigir tanto, não é todo mundo que vai conseguir. E isso te dá até uma sensação de poder tudo, né, Cris? Foi o que a gente conversou. Assim, dá para eu encarar todos os desafios, porque esse foi um desafio difícil e que exigiu muito de mim, né? A Cris contando aqui para a gente, e isso dá uma credibilidade, aquela tal daquela síndrome de impostor, de que você acha que não vai rolar, de que você não tem capacidade, aí você fala, não, eu não vou ser PMP, não, eu vou fazer uma certificação Scrum lá de 1 hora, tal, porque eu não quero nessa linha, eu quero fazer uma outra, e você desiste disso, né? E aí o legal é que não desistiu, a Cris persistiu, a Cris foi lá, de novo, estudou de novo e passou, e está aqui para contar para todo mundo e compartilhar a experiência dela. Então, Cris, assim, gratidão, obrigado por esse momento. Pessoal, eu coloquei o link para vocês aí da pré-inscrição do curso oficial do PMI que nós vamos dar. A gente está fazendo pré-inscrição, coloquei o link aí. Cris, obrigado. Conte comigo aí o que você precisar. Acho que a gente vai trocar muitas figurinhas aí, né, daqui para frente. E
quiser fazer alguma palavra final aqui, alguma consideração, fique à vontade. Cris, voltou? Alô? Gente, foi a Cris que travou ou fui eu? Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Acho que fui eu que caí aqui. Não, estou te agradecendo. Tá me ouvindo, Cris? Alô? Parece que foi ela que caiu. Foi ela que caiu? Pelo menos para mim, sim. Ainda bem que deu para falar tudo, né? Se fosse logo no começo, aí seria ruim. Que pena, que pena. Cris? Ó, vai voltar. Voltou. Opa, voltei. Isso. Desculpa. Não, Cris, só aí para suas considerações finais e dizer que te agradecer, gratidão por esse momento, por poder compartilhar tua história de sucesso aí, né? E conte comigo para o que você precisar. Eu espero que todos passem. Esse é o nosso desejo. Com certeza, com certeza. Muito bom. E também estou disponível caso alguém queira tirar alguma dúvida específica. Tem o meu e-mail, tem o LinkedIn, aí no invite, né, do webinar. Então, qualquer dúvida adicional também estarei à disposição de todos. E eu sei que todos são vencedores, vão conseguir também passar nessa prova. Valeu, gente. Valeu, Cris. Muito obrigado. Pessoal, dia 25, nós vamos conversar com o nosso amigo Wender, que fez também, é engraçado, ele teve uma outra forma de estudo que não a da Cris, cada um vai encontrar ali o seu way of work, o seu jeito de trabalhar, então é legal também, né, ver outra visão, o que ele sentiu do exame, então estejam aqui com a gente e eu vou fazer bastante convite para vocês participarem. Obrigado, pessoal, uma boa noite, bom final de semana, fiquem com Deus e bom Netflix aí, aproveita, tá frio em São Paulo. Abraço, bons estudos tchau, tchau. também. Tchau. Valeu, bons Juntos, estudos. isso. Obrigada. Tchau, tchau. Aí.